Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Esdras 5:3 e diz o seguinte: Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir este templo e restaurar essa estrutura? Também perguntaram o nome de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dario e ele comunicasse sua decisão. O livro de Esdras conta um momento complicado da história de Israel. Eles que estavam sob o domínio da Babilônia, de repente conseguem a autorização das autoridades para poder voltar para a terra deles, para tentar reconstruir um pouco da nação que ficou destruída, da cultura deles e também do templo do Senhor. Por algum motivo misterioso, ou talvez por influência divina, eles conseguem essa autorização, voltam e começam a reconstruir as coisas. Mas é claro que tem uns invejosos, uns malignos que aparecem querendo causar todo tipo de problema, causar divisão, causar intriga ou simplesmente impedir que eles continuassem a reconstrução que eles estavam fazendo. E as pessoas que estavam tentando parar eles não eram um Zé da esquina qualquer, mas sim pessoas que tinham títulos, pessoas que tinham autoridade, pessoas que tinham poder político. É curioso isso, né? Quando a gente começa a olhar um pouquinho para alguns governos que a gente tem no mundo, principalmente aqueles mais extremistas, né? Os governos mais ditatoriais, a gente percebe que a fé, a religião, ela nunca é muito bem aceita nesses governos. E isso tem um motivo muito claro, porque a pessoa que ela crê em Deus, a pessoa que coloca a fé dela em Deus, ela segue essa direção. Ela acredita naquilo que seu Deus diz. Mas e se o governante diz o oposto? E se o imperador, o rei, o presidente, ou seja lá quem for, diz para você fazer A e a sua crença diz para você fazer B? Nós sabemos como é que é a política, nós sabemos como é que são os políticos. São pessoas que querem poder, são pessoas que querem continuar no governo, continuar no poder. E ter um monte de gente ali que está pensando demais, que está discordando deles, nunca é bem visto. E é por causa de coisas assim que em muitos países os governos eles tentam impedir e oprimir as pessoas de poder crer em Deus, de poder ter sua fé. Porque a pessoa que tem a fé em Deus, ela é uma pessoa que muitas vezes ousa pensar diferente. O seu governo chega e fala: é nisso que você tem que acreditar. Isso é a verdade. Mas a pessoa olha e fala: isso não é correto. Isso não está certo. Não é isso que vocês deveriam estar fazendo. E eles estão: fica quieto. Fica quieto, nós somos a autoridade e estamos dizendo para você que é nisso que você tem que acreditar, que isso que é certo. Nós é que fazemos as leis aqui. Nós é que dizemos o que é certo e o que é errado. E aí você chega num ponto em que você tem pessoas corruptas no governo e essas são as pessoas que ditam o certo e o errado. E é por isso que não tem como você achar que os problemas do mundo vão ser resolvidos porque tem um carinha lá, um político que diz que acredita em Deus. Ai, agora as coisas vão ser resolvidas. Porque dificilmente a gente vê as pessoas envolvidas na política fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que a gente reconhece a árvore pelo seu fruto. Então, se a árvore dá maçã, é uma árvore de maçã. Se é uma árvore que dá laranjas, é uma árvore de laranjas. Mas quando a gente olha para os nossos líderes, até aqueles que falam o nome de Deus para lá e para cá, aqueles que dizem conhecer a Deus, quando a gente olha para as ações deles, o que a gente vê? Ações de pessoas que realmente amam o próximo, fazem o bem, perdoam, ajudam as pessoas, fazem aquilo que agrada a Deus, tiram deles mesmos para abençoar aquele que está passando necessidade, porque são essas coisas que Jesus nos ensinou. Mas não. A gente vê pessoas que não servem a Deus. E aí, de repente, a gente está numa situação como o povo de Israel estava aqui, onde os líderes políticos, as pessoas que eram autoridade, as pessoas que ditam o que é legal e o que é ilegal, essas pessoas estavam mal intencionadas. Essas pessoas eram os malignos da história. E aí?
O que você faz? O que você faria numa situação dessa? Quando o cara que faz as leis é maligno, quando a pessoa que dita o que é legal e o que é ilegal começa a mudar as regras do jogo para só ele se beneficiar e para acabar com todo mundo que discorda dele, para silenciar todo mundo que tem algo diferente para dizer. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil, porque talvez você diria assim: eu sou um cidadão de bem, eu obedeço às leis, mas se as leis forem distorcidas, será que você deveria continuar obedecendo essas leis? Se o líder é maligno e um servo do diabo, e ele agora que está ditando a lei é isso e a lei é aquilo, você tem que abaixar a cabeça. Vamos pensar numa história que a gente viu recentemente, que se passou um pouco antes desse texto também, quando Israel estava sob o domínio da Babilônia. Nós falamos recentemente sobre isso, quando os 3 amigos de Daniel, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão num país onde a lei diz que eles têm que ser idólatras. E aí? Vai obedecer à lei ou vai ser um bandido? Vai ser um ilegal? Vai ser um criminoso? Essas eram as opções que eles tinham. Eu agrado o governo ou eu agrado o Senhor? E nós sabemos a decisão que eles tomaram. Eles falaram: olha, rei, nós vamos ser fiéis a Deus. Se vocês forem fiéis a Deus, vocês vão morrer, vão ser julgados, vão para o fogo. Eles falam: tudo bem, mas a gente vai para o fogo tranquilo, sabendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pode parecer muito heróico essa história, mas nós não podemos esquecer que eles estavam desobedecendo a lei ali. Isso quer dizer que às vezes a coisa certa a se fazer é a coisa errada? Depende do ponto de vista de quem. Certo para quem? Errado para quem? Qual é a sua direção? Qual é o seu norte? Como é que você guia a sua vida? Qual que é o seu conceito de certo e errado? Em quem nós podemos confiar? Em quem nós colocamos a fé? Em quem nós colocamos a confiança? Esse texto de hoje ele responde isso. Por quê? Porque os líderes de Israel estavam tentando reconstruir, e aí chegam lá as autoridades e falam: pode parar com tudo isso aí. Queremos os nomes de todo mundo que está trabalhando nisso. Todo mundo aqui vai se dar mal e não sei o quê. Mas o que diz o versículo 5? Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção. Eles estavam seguindo a Deus, seguindo a direção de Deus, seguindo as ordens de Deus. Não era uma ordem que um profeta lá falou, que Deus estava dizendo que eles tinham se rebelar e contra o governo. Não, eles estavam fazendo a vontade do Senhor, reconstruindo a nação. Mas um cara lá levantou e falou que Deus está mandando dizer isso, isso, aquilo. É realmente palavra do Senhor? Que a palavra do Senhor está aqui. A revelação do Senhor, ela é completa. Mas o cara me disse que Deus mandou eu fazer isso, isso, aquilo. Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a Bíblia ou é só mais uma pessoa tentando manipular as pessoas? Qual que é o seu norte? Qual que é a sua direção? Quem é que está guiando a sua vida? Eu sou um cidadão de bem, então obedeço às leis. Toma cuidado. Cuidado, é bom obedecer às leis, ótimo. Mas as leis de 20 anos atrás não são as mesmas leis de hoje. Tinha coisa que era ilegal 10 anos atrás e agora pode. E as leis de 10 anos da frente serão diferentes das de hoje. E aí? Você fala: não, isso daqui tá errado, é ilegal, é imoral, não pode, mudou a lei agora pode. E aí? Então agora tá certo, né? Tá certo porque um bando de vereadores e deputados votaram e disseram que agora pode, então agora é correto, justo, do bem e honesto e correto? Ontem não era, agora é. Você vai deixar, né, um grupo de pessoas que muda de ideia toda hora, um grupo de pessoas que não tem nenhum compromisso com Deus, mas só com os interesses próprios, decidir o que é o certo e errado na sua vida? Ou você vai colocar sua fé em algo eterno,
em alguém que nunca te decepcionou, em alguém que te ensinou que a coisa certa a fazer é amar as pessoas, perdoar as pessoas, ajudar os necessitados e aqueles que mais precisam, e que se passa 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, e a lei do Senhor não fica desatualizada. A lei do Senhor continua linda, continua brilhando, continua maravilhosa, continua como um grande norte, uma grande direção para guiar a nossa vida. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Não coloque a sua fé nas pessoas. Não coloque a sua fé em político. Nossa, por favor, não faça isso. Que na época de querer ser eleito, ele te promete mundos e fundos. Aí depois que ele é eleito, ele não cumpre nada que ele falou. Porque, não dá. Era mais difícil, eu achei que dava, mas não dá. Mas eu não posso te falar, mas eu tenho um acordo aqui debaixo dos panos, eu recebi um negócio, estou dando um negócio, então eu tenho que agradar os outros também, quem quer ir tem que fazer ir, e essas coisas todas. Não coloca sua fé nos líderes, nos políticos, nos governantes. A Bíblia diz para nós orarmos por essas pessoas. O trabalho que eles têm para fazer não é fácil, e eu imagino que ser honesto nesse meio deve ser extremamente difícil. Porque você entra num ambiente onde a corrupção já é o status quo, ela já é o padrão. E você querer ser honesto num lugar onde todos são desonestos, deve ser muito complicado. Então que Deus dê forças aos nossos líderes, às pessoas que querem fazer o bem de verdade. Que Deus dê sabedoria, dê força para que eles continuem lutando, porque nosso povo definitivamente precisa de pessoas de bem. Mas saiba que essas pessoas vão vir e depois irão embora, e virão outros, e depois eles vão embora, e seus filhos, e seus netos, mas o Senhor Todo-Poderoso permanece para sempre. Coloque a sua fé naquele que é poderoso, naquele que é eterno. Ele, sim, deve ser a direção da sua vida. Por ele que você deve se guiar, pelo Senhor que você deve caminhar. Deixa o Senhor dizer para você o que é que existe de bom nessa vida. Porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós. Ele quer te guiar, Ele quer te dar uma vida melhor. E tudo que Ele faz para o nosso bem, para que nós possamos caminhar com Ele e a cada dia nos aproximarmos mais de Deus. Tem muita gente aí passando lei para tirar o seu dinheiro, para acabar com direitos que você já tem, para cobrar mais de você, oferecendo serviços piores. Mas o Senhor, Ele nunca nos decepciona. Nunca. E nunca pediu o seu voto. Deus é maravilhoso. Coloca sua fé no Senhor. Vale muito a pena. É a melhor coisa que você pode fazer. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E se chegaram aqui, deixa um joinha, se inscrevam. Até a próxima. E que a mão do Senhor esteja sobre você, hoje e sempre. Tchau.